Escolha as coisas melhores. Este é o capítulo 7 do livro de Eclesiastes e vamos ler juntos agora. Um bom nome é melhor do que um unguento precioso e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa de luto do que à casa do banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens e os que vivem aplicam isso em seu coração. Melhor é o pesar do que a risada, porque a tristeza do rosto faz melhorar o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos insensatos na casa do prazer. Melhor é ouvir repreensão do sábio do que a canção dos tolos, porque a risada do nécio é como crepitar dos espinhos debaixo de uma panela. E também isto é vaidade. Certamente, a opressão faz enlouquecer o próprio sábio. E o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas que o seu início. Melhor é o paciente de espírito que o altivo de espírito. Não te apresses em teu espírito a tirar, porque a ira no seio dos nécios repousa. Nunca digas, por que os tempos passados foram melhores que estes? Porque esta pergunta nunca provém da sabedoria. A sabedoria é tão boa como a herança, é coisa proveitosa para os que veem o sol. Porque a sabedoria é uma defesa, como o dinheiro é uma defesa. Mas a excelência do conhecimento consiste nisso, que a sabedoria dá vida ao que a possui. Considera a obra que Deus faz, porque quem é capaz de endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, desfruta do bem. Mas no dia do mal, considera. Deus também fez este em oposição ao outro, para que o homem não saiba nada do que virá depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece por sua justiça, e há ímpio que por sua maldade prolonga os seus dias. Não seja justo em demasia, nem seja sábio em excesso, porque a ti mesmo te destruirias. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas insensato, porque morrerias antes do seu tempo. Bom é que retenha isto, e também daquilo não apartes a tua mão, porque o que a Deus teme escapa bem de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos príncipes que hajam na cidade. Certamente não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se falarem, para que não ouças o teu servo falar mal de ti. Porque o teu coração sabe que tu também já falaste mal de outros muitas vezes. Todas as coisas aqui provei com sabedoria, dizendo, adquirirei a sabedoria, mas ela se afastou de mim. Longe está o que foi muito profundo, quem o achará? Eu apliquei o meu coração para saber, examinar e inquirir a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer a maldade da insensatez e o desvio do engano. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher, cujo coração são laços e redes, e cujas mãos são prisões. Quem agradar a Deus escapará dela, mas o pecador será preso por ela. Eis que isto achei, diz o pregador, pesando as coisas uma por uma para achar a razão delas, razão a qual ainda procura minha alma e não a encontra. Um homem entre 1000 achei, mas uma mulher entre todas estas não a achei. Eis que achei somente isso, que Deus fez o homem reto, mas ele procura muitos inventos. Amém? Esse último versículo, Deus fez o homem reto, mas ele procura muitos inventos. Deus fez Adão e Eva retos, né? Sem pecado. Mas eles e seus filhos introduziram muitos inventos. O mais popular dos quais foi a idolatria e a poligamia. Salomão sofreu devido a ambas as coisas, tanto a idolatria como a poligamia. E é interessante sobre idolatria, tem livros inteiros, né? Se você ler Jeremias, é o tempo todo Deus falando assim, porque vocês se prostituíram, porque vocês adulteraram, e o Senhor está falando aqui do adultério contra ele, diretamente contra ele, né? De ir atrás de outros deuses, de idolatrar outros deuses, de levantar falsos deuses para si. E esse pecado é pecado, mas esse... Deixa eu destacar aqui também o versículo 8, que fala assim, melhor o fim das coisas do que o seu início, melhor é o paciente de espírito que o altivo de espírito. O sentido do que é dito nos versículos 7 e 8
Porque no versículo 7 fala da opressão, né? A opressão faz enlouquecer o próprio sábio e o suborno corrompe o coração. Então, o sentido que é dito nos versículos 7 e 8 é que o seguidor do Senhor começa a olhar para o mundo e então para de olhar para o Senhor. Porque não pode olhar para os dois ao mesmo tempo. Ao olhar para o mundo, ele começa a sentir que não está recebendo o que é justo. E que o seu viver para Deus não lhe trouxe a prosperidade que ele desejava. E assim ele se rende ao suborno. Porque ele passa a olhar para os ímpios. Ele passa a olhar para os injustos e se comparar. Por que que eu, sendo justo, não estou prosperando como aquele que é ímpio? Aí ele fecha o coração, cega o entendimento e passa a olhar para as coisas terrenas. E se submete, se vende, aceita o suborno, peca e desiste da caminhada. Porque as coisas terrenas foram mais vantajosas do que o céu. Então que a gente busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Para que os seus olhos, nós busquemos ao Senhor, para que os nossos olhos estejam fixos no alto, de onde vem o nosso socorro, no alto onde está o Senhor, atento, do alto de onde vem o Senhor que supra as nossas necessidades e não tem nos deixado faltar o pão. Ele pode ter nos deixado faltar a Ferrari, o 1 milhão, todas essas coisas que estamos ouvindo muito por aí, mas o Senhor não tem deixado faltar o pão. E louvado a Deus, louvado seja Deus pela sua provisão, pelo seu amor, pela sua fidelidade, pela sua bondade. E é isso. No próximo capítulo a gente conversa um pouco mais, que vai ser o capítulo 8. E eu espero você e agradeço a você pela sua companhia. Deus abençoe sua vida.